Hoje é um dia importante, hoje é um dia especial. Eh, Hoje eu quero conversar com você e te mostrar uma ferramenta prática. Então, fica aqui hoje no vídeo, porque é um vídeo prático, é prático para você aplicar agora na sua vida. Não é nem hoje, não é nem essa semana, é agora. E é bem simples, você vai gostar. E hoje é um dia importante porque, assim, o meu curso, o meu novo curso, né, sobre a ferida da rejeição. Ele tá entrando em lançamento hoje, então o link tá aqui embaixo, já na descrição, tá aqui no começo da descrição já. Você vai lá para Hotmart, ele tá num preço assim incrível. Você precisa, meu, tá R$ 216. É um curso assim que, nossa, muito legal, tá muito legal. Ele tem 6 módulos. Cada módulo aborda desde o do início de como que funciona, como que surge a ferida da rejeição e como que é uma coisa que não é isso que a gente pensa. A gente acha que a rejeição é só não ter morado com a família, os pais não ter criado. Existem vários tipos e várias formas de se perceber e de se sentir rejeitado, não é só isso. Então, às vezes, até sendo muito cuidado, dependendo de como esse cuidado acontece, fica um sentimento de rejeição. Mas para entender isso, o momento é o curso. Mas tem desde isso até essa parte do entendimento da gravidez da mãe, da infância. E aí depois entender algumas necessidades que não foram atendidas, entender como essas necessidades não atendidas se transformaram em medos, porque causa uma dor aquilo não ser atendido, então o medo ele surge como uma forma de evitar que aquilo se repita, e aí de uma junção de uma quantidade de medos ali, já começa a se formar uma estrutura maior para organizar esses medos, de como esses medos vão se organizar entre si, se comportar entre si, para proteger então essa ferida, essa dor que não quer se repetir. E disso vai se formando uma estrutura que vai se formando uma característica, uma personalidade, um jeito de ser no mundo, um jeito de se pensar, um jeito de olhar para si, um jeito de olhar para o outro, de dar mais valor para o outro, mais valor para si, se colocar mais para cima ou mais para baixo, se colocar mais para dentro ou mais para fora, sabe? Se relacionar mais ou se relacionar menos, ser mais na raiva ou mais na alegria, ser mais no divertido ou mais no triste. Então, assim, essa série de formas que a gente se coloca. Então, como que isso vai se construindo? E depois os padrões, os tipos de pensamento que são comuns, os tipos de aquelas neuroses, assim, aqueles pensamentos meio incomoda, que fazem a gente brigar, discutir, às vezes sem necessidade, sabe? Ciúmes, medo de traição, medo de abandono, impaciência, insegurança, controle, dependência, uma série de coisas. E, além disso, os padrões também emocionais. Cada módulo vai abordando uma dessas coisas, saca? Então, um módulo para a parte do início, da origem da infância, outro módulo para a criação desse personagem através dessas necessidades, medos e essas uniões. E depois os padrões mentais, depois os padrões emocionais, um outro módulo também. E nos padrões emocionais, a gente então perceber como que as emoções elas acontecem, quais são as emoções que geralmente acontecem. Então, assim, existe uma série de camadas que é importante a gente entender desse processo da ferida da rejeição, que às vezes a gente nem percebe que a gente vive e tem essa ferida, mas quando você começa a conhecer então todos esses padrões, todos esses medos, tudo isso vai ficando claro, você começa a encontrar isso na sua vida. E aquilo que então antes para você era algo despercebido, era algo inconsciente, agora já se tornou consciente. Então você já tem mais capacidade de resolver. E o impacto que aquilo causava na sua vida vai ser aliviado até retirado e removido. E a sua vida começa a fluir cada vez mais, em todos os sentidos. Então, depois que você saca os padrões emocionais, como essas emoções acontecem, como elas controlam a gente, aí depois vai para os padrões de comportamento. E aí os padrões de comportamento, de fuga, de evitação, de evitar se expor, de correr o risco de ser rejeitado, de ser criticado, e uma série de coisas. Então,
Depois dessa, ainda tem o último módulo que vai abordar também a questão dos sintomas e dos comportamentos de autossabotagem, né? Porque aí tem uma série de comportamentos de autossabotagem que a gente tem, que a gente quer fazer uma coisa, mas não consegue, se sabota, procrastina, deixa pra depois, não sei o que lá, não se dedica nos estudos, não se dedica no exercício físico, não se dedica na alimentação, não se dedica em dormir bem, não se dedica em se controlar um pouco mais de usar menos a rede social, sabe? Tipo assim, não se dedica em chegar atrasado, em chegar no horário no trabalho, chega atrasado, não se dedica no relacionamento, de conversar com a pessoa, de ter uma proximidade. Então, assim, uma série de coisas, né? A gente não se dedica. E, e aí é interessante porque essa parte dos padrões de comportamento, então, ajuda a gente a ir resolvendo a nossa vida na prática, porque tudo que a gente quer resolver é a vida na prática, né? Então, quando a gente começa a parar de se sabotar, a gente começa a resolver. Só que aí, nesse último módulo, eu vou falar disso e também falar dos ganhos secundários, porque ninguém fica mantendo padrão à toa, porque tudo tem ganho, tudo tem benefício. O que se mantém é só o que tem benefício. Se não dá benefício, não se mantém. Então é interessante. É um curso bem completo. Bem completo mesmo. E olha só que eu vou te dizer que assim, que no meu olhar, né, pra mim, assim, ele é um curso introdutório. E é realmente introdutório. Não é que pra mim é introdutório. É um curso introdutório, mas é um curso introdutório profundo, porque eu não consigo. Na verdade, não é que eu não consigo, né? Eu escolho não fazer coisas superficiais. Eu gosto de fazer coisas profundas. Então, ele é introdutório, mas é profundo. Então, assim, R$ 216, olha, eu vou te dizer, esse curso, R$ 500 nele tá valendo. Verdade. R$ 500 nesse curso tá valendo. Tá valendo porque R$ 500 são 2 sessões. São 2 sessões. Em 2 sessões, não dá para trabalhar tudo aquilo. Porque ali eu passo e passo. Porque tem a informação, a explicação e depois tem a ferramenta. E aí a ferramenta é uma prática. Então a pessoa ela não vai assistir uma aula agora e já ir para a próxima aula e a próxima é a próxima. Não. Não é assim. Você vai assistir as 2 primeiras aulas do primeiro módulo e vai fazer a ferramenta. E vai refletir, e você fica uma semana com aquela informação e digerindo aquela informação e tal. Aí depois na outra semana você assiste a outra aula do outro módulo e faz a ferramenta, e aí você fica mais uma semana digerindo aquilo, essa informação, compreendendo ela, refletindo sobre ela. Aí depois na terceira semana você faz o terceiro módulo, que é sobre os padrões mentais, e aí você fica observando aquilo, prestando atenção em você, aonde aquilo aparece no seu cotidiano desses 7 dias, vai refletindo, vai digerindo. Aí depois no quarto, né, na quarta semana, né, é a última semana do primeiro mês, você vai para a parte dos padrões emocionais, vai passar aquela semana se percebendo na parte emocional. Depois na quinta semana você vai para a parte de comportamentos. Depois na sexta semana vai para a parte dos comportamentos autossabotadores e dos sintomas, que é o que a gente quer resolver na prática, que a gente quer resolver o sintoma, né? Mas o sintoma ele é a consequência dessa cadeia toda. Então eu tenho que resolver a cadeia para o sintoma desaparecer. Não é uma mágica. Não dá para tomar um comprimido, né? O sintoma desaparecer. É uma cadeia. Então, uma cadeia você tem que desconstruir ela. É tipo desmontar uma casa, né? Você não vai desmontar ela por baixo, né? Você vai desmontar ela primeiro pelo telhado, depois as vigas, depois as paredes, né? Na verdade, antes das paredes, tira a janela, tira a porta, e depois as paredes, tal. Então, é por camadas, né? Que vai indo. E é bem interessante. Então, são 6 semanas que você faz. Então, 6 sessões daria R$ 1.500, né? De acompanhamento. E é interessante. Então, assim, agora, hoje com vocês, eu quero compartilhar um pouquinho de uma das ferramentas dos módulos, né? Isso aqui é da aula do módulo de padrões de comportamento. E eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês terem um gostinho de como que é essa pegada do curso. Tem a aula sobre isso, né? Tem uma aula que eu explico o padrão, dou vários exemplos. E depois dessa aula de 15 minutos, mais ou menos 20 minutos, uma aula de 20 minutos. Aí eu venho com essa ferramenta, é uma aula de mais uns 16 minutos. Então, tipo, é sempre assim, uns 40 minutinhos as duas, assim, de 30 a 40 minutos as duas. E aí o que que acontece? Essa ferramenta aqui, então, ó, ela tem o objetivo, né, de te ajudar a reconhecer os momentos em que o personagem, né, sabe, essa estrutura que se formou,
esse personagem, essa personalidade, assume o controle através da fuga, do retraimento emocional. A fuga é realmente física, né? Você evitar as coisas. Ou o retraimento emocional está lá, mas está para dentro, né? E da evitação dos vínculos, né? Evitar aprofundar os vínculos. Então a gente precisa ler com atenção cada cenário que está aqui embaixo e a gente vai marcar o que mais representa os nossos comportamentos. E aí, ao final de cada bloco, né? Porque tem 3 cenários em cada contexto, a gente vai fazer uma reflexão que está ali embaixo, né? Na verdade, não é uma reflexão, é uma pergunta, né? Na verdade, uma reflexão é sempre uma pergunta, né? A gente precisa de uma pergunta para fazer uma reflexão. Então vamos lá. Aqui tem uma questão de situações sociais. Então, olha o primeiro cenário, ó. Esse primeiro cenário é o seguinte: você está prestes a entrar em uma sala cheia de pessoas desconhecidas. Então, imagina uma situação, né? De uma festa, de um lugar que você vai na casa de um familiar, de um amigo, ou você está na casa de uma amiga, a família inteira dele está ali, né? Naquele dia que é um churrasco, uma coisa da família, aniversário de alguém, aniversário de uma avó, de uma tia. Aí você veja bem, ó. Como que você reage, ó? Você pensa em voltar para casa, quando você descobre que aquelas pessoas vão chegar ali ou que você vai ter que entrar lá naquele lugar. Você inventa uma desculpa para não comparecer quando a pessoa te convida, ou você entra calado e evita o contato visual e torce para não ser notado na situação. Qual desses, assim, você acha que tem mais a ver, assim, com o seu comportamento? Se não tiver nenhum desses aqui, ok, beleza. Mas é importante ser honesto. Não é que, é só de vez em quando. Não, mas se é de vez em quando, acontece. Então coloca, não fica mentindo pra você. Não se engana, sabe? O nosso ego quer se enganar. É só de vez em quando. Mas, meu, acontece. De vez em quando acontece. Então, anota. E se for mais de um, coloca mais de um. É isso, entendeu? Ó, aí aqui é o segundo. Você precisa se apresentar em público. Então, a situação onde você precisa se apresentar, né? Chegou ali, você tem que se apresentar. Faculdade e tal, né? Sei lá, uma roda de amigos numa festa, né? Chegou ali num samba, uma música de rua, carnaval, se apresentar para as pessoas, ó. Então, ó, minha cabeça começa a criar cenários de vergonha, ó, começa a transpirar, eu fico travado, eu fico repetindo mentalmente o que que eu vou dizer a hora que eu chegar lá. Ou eu faço de tudo pra passar despercebido e terminar logo ali o momento de cumprimentar. Sabe, cheguei, galera, falei, beleza, tudo bem? Ô, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo. Ou passa de cantinho, né? Olha que interessante, né? Aí tem a terceira, ó. Você se sente deslocado em um grupo, né? Se você se sente deslocado em um grupo, então você se sentiu deslocado, tá ali no grupo, se sentiu deslocado. Como que você fica? Você finge que tá bem, sabe, mas você tá se sentindo inferior por dentro? Ou você fica em silêncio e pensa que ninguém ali vai te compreender se você falar? Porque você tá se sentindo deslocado, se você chegar para trocar essa ideia, você acha que as pessoas não vão te compreender? E aí a terceira, ó, você se afasta emocionalmente e olha o celular, fica ali no celular fugindo, né? Tentando passar o tempo até da hora de ir embora. A hora do transporte público, ou do seu amigo que tá dando carona querendo ir embora, né? Ó, e aí, ó, em quais dessas situações sociais, né, você mais sente a necessidade de fugir ou de se esconder? Em quais dessas? Todas essas que passou. Ou em uma outra que não tá aqui, mas você quer escrever, não tem problema. E, ó, e o que que você teme que descubram ou que pensem sobre você? Nesses tipos de situações, sabe? O que que você, se as pessoas perceberem que você não tá bem, o que que você teme que elas descubram, né, no caso em você? É interessante isso, né? Você refletir. Pensa sobre isso. Qual que é o receio que você tem? E aí, né, tipo assim, eu não vou apresentar a ferramenta inteira que seria ficar gigante aqui o vídeo, mas assim, ó, tem a parte de relacionamentos afetivos, então vai ter algumas situações. Tem a parte de ambiente profissional, e aí tem algumas situações, né, ó, tem a parte de autopercepção. Eu vou ler um aqui de autopercepção, ó. Ó, cenário 1, ó. Você falha, né, você falha em algo simples. Como que você fica? Como que você reage? Você se critica internamente com rigidez, porque você falhou em algo simples? Ó, você tenta esconder pra ninguém perceber. Então sabe aquela coisa, tipo assim, você queimou o arroz. Queimou o arroz, vai. Você vai, tipo assim, se criticar internamente com rigidez? Ou você vai tentar esconder pra ninguém perceber? Ou você vai se sentir um impostor, assim, sabe? Mesmo porque aquilo era algo simples, mas você, nossa, agora eu falei que sabia cozinhar, agora eu vou perceber que eu não sei nem cozinhar. Já entrou nessa, né?
Então, assim, ou uma outra, ó, vou ler mais um, vai, ó. Recebe um elogio inesperado. É autopercepção, é como você se percebe. Você recebe um elogio inesperado e tal. Como que você reage? Você minimiza dizendo que não foi nada demais? Não, não foi nada demais, é coisinha boba. Ó, ou você fica desconfortável e tenta mudar de assunto, vai falar de outra coisa. Ou você ainda fica encucado, encucada, desconfiando da sinceridade daquele elogio, se aquilo é verdade mesmo, sabe? Ou não, só falou por educação mesmo, não sei o que lá. Então é interessante, ó. Então, de que tipo de autoimagem, ó, esse personagem tenta manter, sabe? Ó, e em quais momentos você esconde quem realmente é por medo de não ser entendido, por medo de não ser aceito, compreendido. E aí tem sobre a sexualidade, ó. Você demonstra, se você demonstra o desejo, ó. Alguém demonstra desejo por você, ó. Alguém se interessa por você, demonstra um desejo por você. O que você faz? Você se fecha, desconversa, muda de assunto? Ou você sente culpa ou vergonha por ser desejado ou desejada? Ou você se afasta para não lidar com aquilo, para não lidar com aquilo que isso desperta dentro de você? Então, olha que interessante, né? E tem outras. Então, tem várias questões para a gente ir percebendo. E aqui tem algumas reflexões, ó. Ó, aonde ó, o fugitivo domina com mais força? É na parte social lá, das relações sociais, da parte afetiva, é do profissional, é do pessoal, é do sexual? Aonde esse personagem está mais atuante na sua vida? Porque ali você já respondeu, você viu várias, aí aqui você já sabe, então. Já vai ter clareza. Tá vendo? Ó? Aqui você já tem estratégia, você já vai saber onde você foca. Você vai saber o que é mais difícil no início, o que é mais fácil, então você vai pelo mais fácil para ir aprendendo, para não ser desconfortável, você vai sempre pelo mais fácil para ir se desenvolvendo. Porque quando você chegar nos mais difíceis, você já está bem e já sabe viver o processo e fazer a cura em você, então você já está em outro lugar, você já não é a mesma pessoa, você já tem outra força, outra disposição. E olha só, o que que você mais teme que as pessoas descubram sobre você? Quais são seus maiores medos que as pessoas descubram sobre você? E ó, e o que poderia ser um ato de coragem silenciosa para você hoje? O que que você poderia fazer? Sabe que você teria esses receios e você já ir quebrando, pegando coisas fáceis e já ir encarando, para você ir criando uma nova programação mental, porque isso é sobre você ir entendendo o mecanismo como é, encontrando aonde você vivencia isso, e além disso você fazer o quê? Você pegar e você conseguir então eh, transformar isso em uma nova possibilidade de ação. Você transformar isso numa força, aquilo que era uma fraqueza tornar uma força. Então é isso, né? No curso é muito interessante a abordagem, porque você realmente tem as aulas e você tem as práticas, e aí você tem o espaço lá da plataforma para enviar dúvidas e tal. E aí eu vou responder as dúvidas, entendeu? E é muito da hora, assim, sabe? Eu pretendo até, tipo assim, pegar um esquema assim de pegar as dúvidas e responder com vídeo e criar um módulo assim dentro do ou alguns módulos, né? Tipo assim, um módulo com várias pastas, talvez, não sei como faria lá, vou descobrir, mas dá para fazer. Um módulo aonde as perguntas, eu posso pegar uma série de perguntas e fazer um vídeo tipo assim de 20, 30 minutos para responder tipo 5, 6 perguntas, saca? E aí isso ficar disponível assim em vídeo também, porque aí fica mais fácil de aprender. Vocês perguntam e eu respondo. Então a minha ideia é fazer dessa forma. E aí então convido você a clicar aqui embaixo, a adquirir o curso e vivenciar essa experiência, que assim, vai ser muito incrível. Vai ser uma experiência muito agregadora para você e para mim também, porque a gente cresce juntos, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, porque todo mundo aprende, né? Quando eu compartilho o conhecimento, eu preciso aprender para compartilhar. Então faz eu ter que estudar novamente, refletir sobre aquilo, pensar, tentar pensar como que eu vou passar, apresentar isso, montar a ferramenta, né? Porque eu que crio as ferramentas, essas ferramentas, né? Eu estou criando elas, né, através, né, de uma parceria, né, com a tecnologia, porque a tecnologia está aí para a gente usar ela a nosso favor, né? Então a gente tem, né, nesse momento, as inteligências, né, que são inteligências artificiais, e as inteligências artificiais, elas podem trabalhar muito bem a nosso favor, a gente saber como e o que que a gente
precisa e a gente vai conseguindo dar comandos para a inteligência artificial e isso não diminui o mérito do profissional, porque o profissional ele está usando uma IA para fazer uma coisa, isso não diminui o mérito dele. Por quê? Porque a IA ela tem uma fonte e um acúmulo de informações muito grande. Só que essas informações elas precisam ter uma organização e uma estrutura que essa estrutura e essa sequência do que precisa vir agora, do que precisa vir depois, do que é primeiro, do que é mais fácil, do que é mais simples, de como que você vai fazer a pessoa enxergar uma coisa que está oculta, de qual que é a forma que aquela sequência que aquela ferramenta vai precisar ter. Precisa de uma sequência lógica, precisa de uma sequência com entendimento das dificuldades que a pessoa vai ter, das emoções que vão surgir, de quais caminhos, quais bloqueios podem aparecer, e a ferramenta ela aí sendo construída para ir lidando com essa situação real que vai acontecer com a pessoa quando ela estiver preenchendo a ferramenta. Então não é só criar uma ferramenta que tem a sequência necessária, mas é a ferramenta que tem a sequência necessária com já os coringas, que é quando a pessoa tiver dificuldade, a própria ferramenta tem uma estrutura que vai guiando a pessoa na dificuldade dela. Então você não ficar dependente de um professor, de alguém que te guie, porque a ferramenta ela é construída já para quando você travar, ela destravar você. Então é muito interessante, sabe? É uma união muito maravilhosa, né, da consciência divina, criadora, maravilhosa de tudo que é, né? Essa consciência suprema que é a realidade, e nós somos parte, né? Nós somos. E, e a gente unir, né, então, essa inteligência da consciência com essa inteligência artificial e todos esses conhecimentos da psicologia, da programação neurolinguística, da comunicação não violenta, de uma série de filosofias, de uma série de conhecimentos da física quântica e de uma série de outras linhas de conhecimento mitológicas e ancestrais. Então, assim, é muito gratificante, sabe, poder estar compartilhando com vocês e aprendendo, né, durante esse processo, porque eu sou um eterno aluno e serei um eterno aluno, um eterno aprendiz, né? Então é muito significativo hoje esse dia para mim, de verdade. Vocês estão participando assim de um momento muito importante, muito significante assim da minha vida. Tô legal de compartilhar com vocês. Então comentem aqui o que vocês acharam de hoje desse vídeo com um pouco de aula, né? Foi um vídeo aula assim, vídeo aula. É que eu dou aula trocando ideia também. As minhas aulas não são tipo aula, aula, aula. A aula é igual no vídeo. Do jeito que vocês veem o vídeo aqui são as aulas. Só que a aula ela tem um passo a passo, né? Então o vídeo eu tô ali, não que ele não tenha um passo a passo, mas o vídeo é mais solto. A aula não, ela tem um direcionamento, então a fala é solta, mas o direcionamento da ideia é encadeado. É importante isso. Mas então é isso, galera. Então, tá aqui o link, clica aqui, compra o curso, clica, curte o canal, compartilha o vídeo, dá o like no vídeo, comenta e vamos estudar juntos e juntas e vamos crescer juntos e juntas. Até amanhã. Tchau, tchau.